Bom, pessoal, começar mais um vídeo aqui pro canal. Estamos aqui de volta na oficina. Hoje nós vamos funcionar o Alvorada, ou pelo menos tentar, não é isso, Vitor? Não, mas vai sim. Vai. Aí, ó. No vídeo anterior que a gente passou aqui, o pessoal tinha tirado o tanque, fez uma limpeza no tanque, disse que o tanque estava bem limpinho, inclusive. Agora o Vitor passou deu uma pressão de ar na linha de combustível para ver se tinha alguma sujeira, se eventualmente tiver alguma sujeira para tirar tudo, né? E agora a gente vai... vamos funcionar ele, vamos contar um pouco de história, falar o que a gente está pensando. Então fica no vídeo aí, vai ter bastante informação. Vou falar um pouco da história da Cinca também, porque esses vídeos têm chegado num público que não conhece esses carros, né? Eu tenho visto nos comentários algumas perguntas: nossa, que carro bonita, de fabricação nacional, né? Então vou contar um pouco a história da Cinca, tanto na França como no Brasil, de forma bem sucinta, só para poder dar uma contextualizada aí em quem não acompanhou, nunca teve muita curiosidade nessa história aí, né? Vamos ver ele por baixo aqui. Cara, o carro é bem novo, hein? Bem novo, assoalho, tudo. Bem novinho. Condição ontológica do automóvel, né? Que nem o nosso outro lá. Sofreu oxidação extrema. Outros nem chegaram aos dias de hoje. A maioria deles acho que não chegou nem nos anos 80. E esse aqui chegou assim, lindo, cheiroso e pimpão. Muito legal. Suspensão do Cinca sempre foi um ponto alto, né? Suspensão, direção, sistema de direção leve. E aí? Vamos meter uma gasolina, vamos funcionar ele com a gasolina no tanque mesmo. O tanque tá tão bom que vamos pôr aqui mesmo. Bom, a história da Cinca é o seguinte. A Cinca, na verdade, era um braço da Fiat, né? O Pigozzi, que era próximo da família Agnelli, montou a Cinca na França, em 1934, a fundação da Cinca, para fazer Fiats sob licença. Então os primeiros Cincas todos eram Fiats, né? Fiats fabricados na França. Naquela época na Europa, cada país fazia os seus carros, tinha a sua indústria, né? E não pegaria bem você ter uma Fiat France, né? Uma Fiat da França. Então a Fiat França era a Cinca, uma empresa nova, mas que fazia os carros da Fiat sob licença, né? Até que nos anos 50 a Ford, que tinha uma operação na França, né? A Ford tinha uma operação na Inglaterra, né? Fazia o Ford inglês, fazia os Anglia, os Prefect, e tinha uma operação na França, né? Que fazia o Ariane, né? Que é o antecessor aí do Chambord, depois do Chambord. E a Ford resolveu sair da França e vendeu a fábrica de Poissy para a Cinca. A Cinca tinha a sua fábrica, vendeu a fábrica de Poissy, que era onde eram fabricados esses carros, né? Que basicamente pareciam um Ford americano numa escala 3/4, né? 3/4 do Ford americano, com motor 8BA, que originalmente era um motor de 4 litros, mas com a cilindrada diminuída para 2.4. Então era um Fordinho, né? Um Ford diminuído, um Ford dos anos 50 diminuído para se encaixar melhor na Europa. E aí a Cinca comprou a fábrica de Poissy com tudo que tinha dentro, inclusive os automóveis. Em 1959, a Cinca abre a operação no Brasil. Em 59 começou a produzir, né? Data de fundação, não sei se foi 58, quando foi. Inicialmente a Cinca ia ser em Belo Horizonte, as ligações com o então presidente Juscelino Kubitschek, mas acabou indo parar em São Bernardo mesmo, né? São Bernardo, que estava se tornando a Detroit brasileira. Várias empresas
automotiva se instalando por lá. E aí, em 1959, saem os primeiros Chambord brasileiros, com o índice de nacionalização ainda baixo, e esse índice foi subindo, né, ano a ano, com evoluções constantes aí de produto. 1963, determinação do governo, as montadoras têm que fazer as versões pé de boi dos carros, né? Então saiu o Fusca pé de boi, o Teimoso, né, que era um Dolphine que não tinha nada, Pracinha, né, que era a DKV depenado, e assim, que fazia carros de luxo, teve que tirar um coelho da cartola e lançou o Alvorada, né? Esse Cinca Chambord, que era o carro que primava por ser um carro muito luxuoso, desprovido dos seus itens de luxo para ser barato, né? Então, os para-choques pintados na cor do carro, essas setinhas de caminhão aqui ao invés do farol de milha bonito que tinha, né? Olha que legal, CBE do Brasil. Friso bem pequenininho. O Cinca sempre teve uns frisos bonitos, né, que mudava a cada série. Nessa época tinha 3 andorinhas, tinha aquele acrílico aqui na porta. Depois na série Tufão tinha o entre frisos, que vinha com a mesma cor do teto, que era uma cor diferente do resto da carroceria. O carro saiu sem os frisos aqui, tanto no para-brisa como no vigia, né? Emblema só do lado de lá, fechadura de porta só desse lado. Então você podia ser cavalheiro, abrir para sua esposa, aí ela ia lá e abria a porta para você e você entrava do outro lado. Então ele não tem abertura, não tem fechadura do lado de cá, né? Aí se você é solteiro, não tem esposa, aí você se vira. O problema é teu, né? Não tem pino de porta, não tem nada, né? O carro realmente bem espartano. Tão espartano que a própria Cinca achou que exagerou na dose e ainda em 1963 lançou o Alvorada segunda série. A gente já mostrou isso quando a gente esteve lá no Ronaldo. O nosso Cinca que a gente comprou do Itamar é um segunda série, aquele Cinca que está lá com o Ronaldo é um Cinca segunda série. Segunda série ele já tem os para-choques cromados, já tem os frisos aqui no para-brisa e no vigia, tem o emblema Alvorada dos dois lados, tem pino de porta numa das portas pelo menos, né? Então ele já é um pouquinho menos espartano, né? Mas também não durou muito. Os números de produção, não lembro de cabeça, mas é da ordem de 200 e poucos carros. E é um carro totalmente rastreável, porque o número de chassi dele começa com a letra A, né? O Chambord começava com a letra C e o Alvorada começava com a letra A. Quando ele foi substituído pelo Cinca Profissional, que era ainda mais espartano, esse aqui ainda tem uma forraçãozinha de porta simples, mas bonitinha, né? Ó, os bancos aí tem um porta-revista e tal. É tudo muito simples, mas ainda tem. No profissional é ainda mais simples, você tem só um Eucatex na porta, sem revestimento. A grade é pintada na cor do carro, que dá só trabalho a mais, né? Porque a grade é a mesma de inox. Eles só tinham que pintar, era um trabalho a mais, mas para caracterizar o carro como um carro bem peba mesmo. Existem fotos de época de Cinca Profissional na labuta, como táxi, né? Mas a gente não tem registro de nenhum, também não sabe por quê. Porque o profissional, ele tinha o chassi, começava com a letra C e não com a letra A de Alvorada, nem P de profissional, P era do Presidência. Então ele era um Chambord totalmente pelado, né? Mas o número de chassi dele era um número de chassi de Chambord mesmo, né? Quando a gente pega os dados de produção, não tem quebrado para o profissional, então está misturado junto com o Chambord, né? Na coleção do Rubens Reis, salvo engano, ele pegou um Chambord, né, e ele caracterizou totalmente correto como um profissional para compor o elenco dos Cincas dele, né? Mas a gente, para achar um profissional hoje, teria que achar um carro com a nota fiscal, que mostrasse que era um profissional, alguma coisa assim.
Do contrário, não ia ter nenhuma comprovação de que o carro realmente era um profissional. E aí, botou um pouquinho de gasolina aí? 10 litros. 10 litros? Opa! 10 litros dá até pra gente passear. Deixa eu baixar esse elevador de vez. Ah, é, tirar esses braços antes que fazer um agradecimento mais uma vez aqui para a E-Master, né? Que nos brindou com este lindo elevador amarelo boreal, feito sob medida e que ajuda demais a gente aqui nos nossos trabalhos aqui. E aí, ligou tudo aqui já não? Como é que tá? Vamos só jogar um golinho no carburador. Só um golinho e vamos tentar funcionar? Se quiser tentar lá. Vamos lá, vamos ver se... Vamos ver o quão comportado, né? A outra aqui apareceu. Ah, que beleza. Tava aqui, que bom. Ia ser difícil de achar isso aqui. Depois eu vou te falar o que a gente precisa para esse carro. Espera só um pouquinho, Vitor. Este banco aqui, como é que ele vai para trás? É aqui na frente, peraí. Não, mas vai assim mesmo, não vou andar com ele agora. Ele tá sem a bilha do câmbio. Ó. De prima, hein? Ô Vitor, redondinho, hein? Parece que tá, hein? Aí ó. Não fez mais nada, né? Foi só o tanque. Só limpeza, Aí tem que dar uma olhada em vela. Como os meninos lá onde ele tava funcionava, parece, né? Você não se preocupou tanto. Sim, sim. Mas tem mais um taquinho aí, O carro tava funcionando lá, eles funcionavam, disse que estava falhando, não sei o que, não estava andando, mas eles funcionavam o carro, né? Então aqui, ó, você viu, só de pôr a gasolina nova, como ele já limpou. Você vê que as bangueiras são novas, então não era um carro que Foi mantido, Bom, eu ia falar que faltavam duas coisas, né? Uma era uma das setinhas aqui, apareceu. Você estava embaixo do banco? Onde Não fui eu que achei, mas ela tá lá dentro. Tá lá dentro, eu vi aqui, Porque outro dia a gente estava lá, a gente não achou. Agora ela apareceu. Aqui E a outra coisa é o embleminha Syncros que vai aqui, que esse carro já tem a primeira marcha sincronizada, né? Ele vinha um embleminha aqui Syncros. Esse aqui a gente precisa achar. Mas olha que legal. Vamos dar uma ligada no farol aqui. Não? Dá uma acelerada, vamos ver o dínamo dele se ele vai. Agora acendeu o outro. Bem fraquinho, mas acendeu. Ó, tá meio sinistro, né? Você dá uma acelerada, ele vai aumentar. Aí, ó.
muito bom, muito bom. Quer dar uma puxada pra frente? Vamos. Consegue ir, porque você... Sim, não, pode deixar. Ó, o painel é bem simples, né? Aqui vem só, ele não tem o odômetro parcial, não tem o relógio. Deixa eu ir pra trás um pouquinho aqui, só para pegar um embalo no elevador. Iluminação do painel. Cara, que carro legal, hein? Adorei. Adorei mesmo. Só vou arrumar uma bilha para esse câmbio aqui, para essa alavanca. Ele não machucar a mão da gente. Ele não tem espelho atrás, tá? Provisor lateral. Assim mesmo. Mas sai pra dar uma volta, não. Vamos dar uma olhada melhor nele aqui é bem. Opa! Bem movimentado. Vou pegar uma noite ou no fim de semana. Pra gente sair com ele. Que carro legal. Que carro divertido, hein? Ele... Agora só dá mais vontade de ver o outro pronto, né? Vai ficar muito legal os... Aqui atrás ele acendeu tudo bonitinho, forte. Acendeu? É. Ele tá com algum contatinho lá no farol. Aham. E aqui acendeu mais forte que lá na frente. Dá uma acendida lá pra ver. Foi? Uhum. Um pisca aqui. Ou não, só o lado esquerdo. Agora sim. Ó, que bonito. Meio Batmóvel. Ele, quando você vira o primeiro estágio, ele acende um lado só. O verde é igualzinho. É? Eu não sei. Não entendi. Deve ser de estacionamento, alguma coisa assim, é. Ser legislação de Você tem que de dar trânsito. duas voltas para ele acender Pra os dois acender lados. tudo. Entendi. Vamos dar uma abrida nesse porta-mala aqui? Deixa eu ver. Mas que carro legal, hein? Ó, ele não tem esse acabamento aqui que nem tem no segunda série. Tem lá no do Ronaldo. Tem uma chave virgem aqui, né? Tá de reserva aí. Aqui, ó. Nossa, esse nem eu tinha visto ainda. Olha que porta-mala zerado. Vou encaixar esse acabamento aqui. Esse perninho aqui eu não sei do que é. Segura alguma coisa. Uhum. Ó, pessoal zerado. Carro muito bom. Ele não tem essa coberturinha da mola, que eu não sei se isso aqui veio só depois na série Tufão, ou se no Alvorada não tinha porque ele era bem pelado. Muito legal. Muito legal. Pô, fiquei super contente com a nossa troca aí que a gente fez. E dá um baita gás aí pra gente... Dá um baita gás aí pra gente dar sequência no outro, né?
O Davi tem uns bons meses que tá trabalhando no outro já, praticamente direto, né? E o carro tá reagindo super bem. Bom, era isso. O objetivo é funcionar. Agora, olha que coisa mais paradoxal, né? Curiosa. Quando a gente comprou os 3 carros do Itamar, a gente comprou por conta dos modelos que eram muito... Ó, deu uma acendida aqui agora. Acho que ele tá... ele tá voltando aqui, o Christine. Deu uma acendida mais forte. Pode desligar lá, senão acabar essa coisa. A gente pegou pelos 3 modelos, né? Que eram bem legais, assim, bem curiosos. As configurações, né? E por uma coincidência, 2 vieram para a coleção, carros impecáveis, com histórico excelente, baixíssima quilometragem. O Tufão Verde lá dos Menegotto, né? E agora esse Alvorada, né? Só falta aparecer um MSU azul Montreux, né? Aí o pessoal pergunta, pô, mas o que vocês vão fazer com os outros? Tal? Cara, o importante é salvar os outros carros, né? Oi? Ah, agora sim, o que era? Tinha mais um estágio? Ah, agora sim. Acendeu os dois? Acendeu e acendeu bonito, ó. Acendeu e acendeu bonito. Tá vendo? A gente precisa conhecer. É a luz de vela, é o charme. É o charme. Tava até meio 13, né? A noite no escuro deve ficar bonito pra caramba aquela luzinha. Lindo. Não, e esses faróis aqui são impecáveis. É um farol CB, bem antigo, de época mesmo. Seu farol original do carro ainda. Ah, outra coisa que eu fiz no outro vídeo eu acabei não fazendo aqui. Olhar a quilometragem que ele marca, né? Marca... Nossa, o que você tá vendo aqui? Deixa eu ver o que tá vendo aqui. Ah, 57 quilômetros. Certamente quando restauraram o carro zeraram ele, né? Ou zeraram, colocaram um painel zero. A gente tem um painel zero de Alvorada também. Pode ser que tenham colocado na época, né? É muito legal. Nós precisamos reformar essa lentezinha para encaixar lá e achar o emblema simples. Bom, com relação aos outros carros, né? O Alvorada a gente já tá fazendo, então esse aí não tem mais volta, né? Já tá no nosso nome, documentadinho e tal. O Tufão Verde, hoje, antes de começar a gravar esse vídeo, o despachante já mandou o documento já em nome do Itamar. Então a gente conseguiu transferir, conseguimos cadastrar o motor, conseguimos transferir para o Itamar. Agora falta a última perna, que é transferir para a gente, né? Vocês vão fazer esse carro? A gente vai fazer no devido tempo. Agora, me perguntaram ontem, né? Vou mandar um abraço pro Panda Bet, almoçando com ele lá na AMF ontem. Ele perguntou qual era o critério da fila, se tinha algum critério racional. Eu falei, não, é aquilo que a gente está com vontade de ver pronto, né? Então o verde, naturalmente, a vontade de ver pronto, não estou dizendo que diminui, mas de um carro que a gente não tem, por exemplo, o azul noite de verão, a gente fica com mais vontade de ver o azul noite de verão do que o verde, porque o verde a gente já tem um pronto lá. Ah, vocês vão vender o carro? Não, a princípio não. Até porque a gente já teve experiências muito ruins de vender carros de difícil restauração, porque a gente vendeu um ou outro carro para pessoas cheias de boa intenção, mas que não tinham a experiência, a expertise, a paciência, a resiliência para fazer um carro mais complexo, né? Então eu lembro de um LeBaron Bege Cachemire, muito bom, né? Que eu vendi uma vez. Para uma pessoa que ia fazer, queria ter um dojão e tal, a gente estava com aquela fila de restauração enorme. Eu falei, não, preciso desfazer de algumas coisas, senão nunca vou conseguir restaurar tudo, e vendi o LeBaron Bege Cachemire. Era um carro queimadinho para fazer inteiro, mas muito original, né? Quando a pessoa me manda a foto do LeBaron, o LeBaron vermelho ketchup, eu falei, mas como vermelho ketchup? Ah não, o bege é muito feio, eu fiz o carro vermelho. Eu falei, meu Deus, mas isso quem tem que decidir? Quem decidiu isso foi a Chrysler, lá em 79, né, a cor do carro. Agora, mas tudo bem, né? Daqui a pouco o carro aparece no LX à venda, vermelho ketchup, parcialmente faltando montagem ainda,
e com motor de Opala 6 cilindros. Tiraram o motor V8 original de plaqueta do LeBaron e botaram um motor de Opala, né? Então assim, a gente não pode desfazer de carro, por mais que a pessoa esteja bem intencionada, se não for uma pessoa que tenha uma expertise, que tenha alguma experiência, né? A gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que tal e uma hora vai desistir, o carro corre risco, né? Então, a princípio, os carros ficam com a gente até a gente conseguir mexer, ou até alguém que a gente saiba que vai conseguir fazer o carro, que vai ter condições de fazer o carro, queira fazer o carro, e aí a gente pega o valor desse carro, que a gente investiu nesse carro, e coloca no outro carro para acelerar as coisas, para ver os carros prontos, né? Importante a gente salvar a maior quantidade de carros possível, né? Falei aqui do azul noite de verão, tá aqui a tampa do porta-luva dele, né? Ó, foi polido aqui já para fazer a tinta em algum momento. Então tá aqui, ó. Tô até com essa fita colocada aqui, ó. Azul noite de verão. Lindo, né? Imagina, pronto. Aquele carro a gente ainda vai fazer uma autópsia nele, mas tudo indica ser um raro chambord de um tom só, um tufão de uma cor só. A gente não viu nenhum indício da segunda cor, que seria um platina normalmente quando tem o azul noite de verão no carro, né? A gente não tem compromisso nenhum com o erro. A hora que a gente começar a mexer o carro, a gente vai remover tudo, e se em algum momento houve um segundo tom, ele vai aparecer, beleza? Então é isso, encerrar esse vídeo aqui. Vitor, valeu. Obrigado, valeu. Se inscreva no canal. Ó, a gente está numa fase aqui agora tentando colocar vídeos mais curtos, praticamente diários, tá? Em vez de deixar acumulando tudo para fazer um vídeo longo depois. Então, se inscreve no canal, ativa a notificação, essa história toda, pra você não perder nada. Tchau.